Então, o medo, ele faz parte dos 3 piores sentimentos que atrapalham a vida profissional e pessoal de qualquer pessoa. Atrapalham o crescimento de qualquer pessoa. O medo, a insegurança, a normalidade. Aqui entenda-se como o comodismo. Quando você está em algum desses, ou até nos 3, meu amigo, você está ruim e precisa resolver aí essa situação. Então, medo, insegurança e normalidade, quando você diz assim, minha vida está no normal, está no tranquilo, você está na zona de conforto. E na zona de conforto, nós não conseguimos crescer. Então, hoje, a gente vai trabalhar com quem? A gente vai trabalhar com o medo. Então, o medo, quando a gente fica preso nesse medo, a gente o quê? A gente impede de participar, de fazer coisas na vida que vão nos fazer crescer. E quem é que está por trás desse medo? Sabe quem é que está por trás desse medo? É um senhor que a gente não costuma observar, mas é um senhor que nos aprisiona, é um senhor que nos comanda, é um senhor que a gente fala muito, mas não coloca o nosso olhar sobre ele. Quem é esse senhor? Será que vocês sabem? Quem é esse senhor? Esse senhor, o nome desse senhor, ele tem 3 letras, 3 letrinhas. Vamos ver aí se vocês conseguem adivinhar. 3 letrinhas. Esse senhor se chama ego. Simplesmente o ego. Sabe o que é que as pessoas bem-sucedidas, sabe qual é a diferença das pessoas bem-sucedidas para as pessoas que estão estagnadas, estão paralisadas? É que as pessoas bem-sucedidas, elas conseguem frear o ego, elas conseguem frear as fantasias que o ego cria aí na sua cabeça. Todos nós somos suscetíveis, todos nós escutamos aquela conversa o tempo todo na nossa mente. Todos nós temos, vamos dizer assim, essas obsessões mentais que dizem não vá, não faça, não é para você, não se exponha, não se coloque em ação, não mude. Para que você vai mudar? Você está tão bem assim. Que invenção é essa? Recentemente, eu conversei com uma colega, quando a gente fez aquelas lives de mentoria que a gente vai fazer, eu acho que a gente vai fazer nos finais de semana, as lives de mentoria, e a colega falou o seguinte: Dulce, meu consultório, porque eu contei na live que o meu consultório, ele era nos fundos da casa dos meus pais. E que chegou um momento que aquele consultório no fundo da casa dos meus pais, ele não estava mais condizente com o tipo de cliente que eu passei a ter. E eu precisava ir para um lugar melhor. E ela colocou, inclusive na live, por isso que eu estou comentando aqui, que o consultório dela é também na casa dela. E que como o consultório é na casa dela, ela não trata o consultório como um negócio. Então, ela está lá no consultório, não tem paciente, ela vai para casa fazer o almoço, ela vai para casa fazer outra coisa. O telefone do consultório é o telefone da casa. Então, imagina, você liga para marcar com a doutora Dulce, aí atende uma criança. Aí tem um cachorro gritando lá atrás, um papagaio. Aí está acontecendo uma confusão. Quer dizer, olha que coisas equivocadas estão acontecendo. E aí ela dizendo que ela tem muita vontade de sair, mas o que é que acontece? O seu marido, seu esposo, fica dizendo o tempo inteiro: olha, para que você vai sair? Aqui você não paga nada, aqui você não paga aluguel, aqui você não paga luz, aqui você não paga internet, aqui você não tem despesas. Você vai sair, aí sabe o que é que vai acontecer? Você vai ter mais despesas. De repente, suas despesas aumentam e você não vai conseguir sustentar e segurar essa onda. E ela vem assim, há anos escutando essa conversa. Porque, na verdade, nós temos 2 grandes inimigos: nós mesmos e aqueles que nos amam. Porque aqueles que nos amam, eles querem nos proteger. E para nos proteger, muitas vezes eles cortam o quê? As nossas asas. Eles nos impedem de voar. Quantas vezes isso já aconteceu com você lá na sua adolescência? Você quis fazer alguma coisa e não fez porque seus pais cortaram suas asas. E você diz assim: quando eu for adulto, eu vou fazer o que eu desejo. Será? Será mesmo que você está fazendo aquilo que você sabe que precisa fazer? Ou existem ainda pessoas que estão cortando as suas asas? Pode ser o seu esposo, pode ser a sua esposa, pode ser os seus pais ainda, pode ser o seu sócio, pode ser as pessoas que trabalham com você,
que você diz assim, agora vamos mudar tudo aqui, agora vamos fazer isso, aí você chega lá, saiu aqui da nossa live toda energizada, aí chega lá e diz, agora a gente vai fazer assim. Aí a pessoa diz, ei, calma, lá vem você com as suas invenções. Para que você vai fazer isso? A gente está tão bem, se a gente faz isso, o paciente vai embora, desaparece. Olha aí, o mercado está cheio. O que você vai fazer isso aí? Olha aí. E aí você, o que é que você faz? Você fica com medo e você recua. O medo, ele dependendo, nós precisamos ter medo. Não existe uma pessoa que diga assim, eu eliminei 100% do meu medo. É até perigoso você eliminar 100% do seu medo. Porque se eu não tenho medo, eu chego aqui na minha varanda e dou um pulo. Eu não vou ter nenhum medo. Eu vou chegar, pegar o carro e vou sair a 500 km por hora. Nós precisamos do medo. O medo, ele nos salvou. Foi o medo que salvou a espécie humana. Foi o medo que fez com que a gente viesse até aqui. Mas olha só, o medo, ele está aqui, ó. Ele está entranhado no nosso DNA. Porque esse medo, ele foi necessário lá atrás, quando existiam os homens da caverna. Porque os homens da caverna, se eles não tivessem medo, o que ia acontecer? Estava aqui, ele estava lá caçando, aí chegava, né, um tigre ou algum tipo de animal, e ele, porque não tinha medo, ele ia enfrentar aquele animal. E aí, ó, bah, ele ia ser morto. Então, nós fomos, né, lá atrás, impregnados pelo medo, porque o medo, ele salva, mas o medo também lhe para. Então, a gestão, o equilíbrio desse sentimento é que faz com que a gente caminhe de forma correta. Se eu dou muito mais oportunidade ao medo para que ele cresça, para que ele tome conta de mim, para que ele me paralise, como é que eu posso crescer profissionalmente? Como é que eu posso crescer como pessoa? E se você colocar a sua mãozinha na consciência, e se você fizer um exercício e olhar, você vai perceber que você não está crescendo, que você não está tendo a remuneração que você deseja, que você não está se desenvolvendo como pessoa, que você talvez não esteja tendo o relacionamento, inclusive, que você deseja, que você está com o medo. Você está ali, ó, agarradinha com o medo e se justificando racionalmente. Não, mas eu sou uma pessoa muito cuidadosa. Eu arrepio quando escuto as pessoas dizendo isso. Não, eu sou uma pessoa muito cuidadosa. É porque eu sou uma pessoa muito precavida. Eu sou uma pessoa que gosta de tudo na conformidade. Foi o que eu disse antes? Os 3 maiores inimigos do crescimento: insegurança, medo e normalidade. Quando você diz assim, eu estou na normalidade, meu amigo, saia dessa normalidade. Se permita sair dessa normalidade. Então eu pergunto para você, você tem medo de quê? Bota a mão aí na consciência. Você tem medo de quê? O medo é a autossabotagem. Olha aqui, a Molina está dizendo. Com certeza, com certeza. E a gente justifica, Molina, de acordo com os nossos sabotadores. Porque existe uma série de sabotadores que vão se comportar de maneiras diferentes. O meu sabotador, eu tenho 2 grandes sabotadores. Eu vou fazer uma live aqui só falando desses sabotadores para vocês se identificarem. Eu tenho 2 grandes sabotadores. Eu tenho o controlador e eu tenho o hiperrealizador. Então, quanto mais medo eu estou, mais eu quero controlar as situações e as pessoas. Quanto mais medo eu estou, mais eu trabalho e mais eu trabalho. Ah, mas não é bom porque você trabalha muito? Não. Sabotador nunca é bom. Então, talvez você tenha um outro tipo de sabotador. Você tem aquele sabotador que lhe leva para o prazer. Então, no momento em que você tem que encarar o seu medo, sabe o que você faz? Você vai para o prazer. Aí você vai assistir Netflix, aí você vai ver outra coisa, aí você vai para a praia, você vai fazer qualquer coisa que lhe dê prazer. Você só não vai fazer aquilo que precisa ser feito. Ou existem outros tipos, como aqueles que vão para o perfeccionismo. Muitas vezes eu mascaro o meu medo, chamando esse medo de perfeccionismo, o que para a maioria da sociedade entende como se fosse uma coisa maravilhosa. Aí eu quero uma auxiliar, eu quero uma secretária que seja perfeita. Quando a pessoa diz, olha, eu sou perfeccionista, aí você diz, epa, essa secretária que eu quero para mim. Bingo, está errado, porque essa pessoa que busca o perfeccionismo, ela pode inclusive atrapalhar os processos do seu consultório. Ela pode atrapalhar o andamento do seu. Quando escutar a palavra perfeccionista, cuidado, cuidado. Então, esse medo que você vem carregando, ele é um medo real ou ele é um medo da sua cabeça?
A gente tem que distinguir. O que é um medo real? Eu vou me pendurar ali na minha varanda e vou pular. Não, eu não vou pular, porque eu posso morrer. Posso não, com certeza eu vou morrer. Isso é um medo real. Então, hoje eu vou atender uma paciente. Ai, meu Deus, ela tem um tratamento de um ticket altíssimo, mas eu estou com medo. Eu estou com medo de passar esse planejamento para ela. Aí já começa, porque eu sei que ela não vai querer, eu sei que ela não pode, e eu acho que, na verdade, esse valor está muito alto. E se eu cobrar assim tão alto, ela não vai fazer comigo. Aí, como ela não vai fazer comigo, ela vai fazer com um colega. Aí eu vou perder esse trabalho que eu estava precisando tanto. Puxa vida, eu tenho tanta conta para pagar no final do mês, eu preciso fechar esse tratamento. Aí você sai, aí você começa a alimentar. Aí você começa a surtar na batatinha, né? Porque você começa a criar aí na sua cabeça histórias para justificar o seu medo. E aí, quando você chega na frente daquele seu paciente, você já diminuiu pela metade o seu planejamento, sem ele nem pedir. Você já dividiu isso em 54 prestações, sem ele nem pedir. E você está ali, ó, se borrando de medo que ele não feche. Então, isso é um medo real? Não. Isso é um medo imaginário da sua cabeça. Foi você que criou essas histórias. Porque aquele paciente que você vai encontrar daqui a pouco no seu consultório, ele não lhe disse nada disso. Foi você que criou. Foi você que pensou que ele não pode pagar, foi você que pensou que ele vai querer um abatimento, foi você que pensou que ele vai pedir para dividir em 50 vezes, foi você que pensou que ele não vai fechar com você, foi você que pensou. Foi você que criou essas obsessões mentais. Então, esse medo, você tem que trazer o medo aqui para a sua mesa. Você tem que trazer o medo para a sala e conversar com ele. Vem cá, medo, vamos conversar. Quanto você vem me atrapalhando? O quanto você vem atrapalhando o meu sucesso profissional, o meu crescimento, o crescimento das minhas finanças, inclusive. E aí, ao conversar com ele, ao colocar luz sobre ele, você tem que começar a enfrentá-lo. Como é que eu vou enfrentar? Se eu vou enfrentar todos os meus medos? Não, eu venho batendo aqui todas as nossas lives. A gente começa pequeno. A gente começa tirando e mexendo em pequenas coisas, porque a gente não aguenta mexer nas grandes. Eu não vou dar conta de mexer nas grandes coisas. Eu não vou dar conta de mexer nas grandes feridas. Eu vou cuidar primeiro das pequenas e depois eu vou cuidando das maiores. Então, coloca o teu medo na tua frente, traz ele, observa o quanto ele está te atrapalhando. Não há, olha só, uma outra coisa que eu quero comentar aqui. A gente falou, né, do ego. Muitas vezes o medo, né, que muitas vezes é alimentado pelo nosso ego. E o ego que é? O ego é você se achar, mesmo você dizer, mas eu não me acho, minha autoestima é baixa. São duas coisas completamente diferentes. Então, eu venho para cá fazer a live. Eu começo. Vai falar o quê? Ninguém vai querer saber sobre isso. Isso é uma bobagem. Não tem como. Deixa de besteira. Vai embora. Vai fazer outra coisa. Sai daqui. Para que você vai falar isso? Começa. É aí aquilo, o seu alimento, o que é que eu faço? Não vem. Desmarco, dou uma desculpa e não vem. Olha só. Às vezes a gente pensa e não faz as coisas achando que nós somos muito importantes. Ah, eu sou muito importante. Vai chegar lá um monte de gente e vai me criticar ou vai me julgar. Eu crio na minha mente que existe uma plateia, sabe, que vai ficar ali só esperando para me julgar. Criatura, não existe plateia. Não existe nenhuma plateia para você se apresentar. Sabe o que é que existe? Um trabalho para você fazer.